é como se fosse você aprender, fazendo uma coisa, a oração ela te leva a você aprender mais a oração. Eu achei muito legal essa parte. As pessoas dizem, eu não sei orar, eu não sei rezar, mas só o fato de você tentar, o fato de você querer, o fato de você procurar aquilo, Jesus já entende aquilo como uma oração, como uma súplica. Tem uns amigos meus que foram do Dom Bosco, foram fazer uma missão lá no Amazonas para cima, não sei o estado ao certo, mas eles falam que às vezes o pessoal lá não sabe orar, não sabe rezar, e daí eu me lembrei bastante, me remeti bastante a esse momento, porque as pessoas às vezes não sabem nem ler, mas elas têm uma súplica no coração delas, e que já é uma forma de oração, e quanto isso tem um poder de encher o espírito das pessoas com a luz do Espírito Santo. Achei bem legal isso. E a Camila quer continuar falando? Só para complementar o que você falou, por isso que Jesus fala que o reino de Deus é dos pequeninos. Dos pequeninos no sentido de simplicidade, não é dos mais inteligentes, dos mais... Né? É aqueles que abrem o coração, como você falou. Ele tem intenção, ele nem sabe como, mas ele falou, Senhor, estou aqui e tal, já está valendo, né? Exatamente isso. Camila, é você? Na pergunta 470 do YouCat, que sentido tem a oração para uma pessoa? E ele me responde, nós oramos porque temos um desejo completamente infinito e porque Deus nos criou para si. O nosso coração está irrequieto até encontrar o descanso em ti. Essas são palavras de Santo Agostinho. Nós também oramos porque temos necessidade. Assim disse a Madre Teresa. Por que não me posso abandonar a mim mesma? Abandono-me a ele 24 horas por dia. Esquecemos Deus frequentemente. Afastamos-nos e escondemos-nos dele. Mesmo que evitemos pensar em Deus, mesmo que o neguemos, ele está sempre disponível para nós. Ele procura-nos antes de o procurarmos. Ele anseia por nós, ele chama-nos. Ao falarmos com a nossa consciência, notamos repentinamente que falamos com Deus. Ao sentirmos-nos sós, sem ninguém com quem falarmos, notamos que Deus está sempre disposto a conversar. Quando nos vemos em perigo, notamos que Deus respondeu ao nosso pedido de ajuda. Orar é tão humano como respirar, comer, amar. Orar purifica. Eu acho muito legal o ponto que ele traz de que quando você... É que nem a avó do Winter faz, que no momento em que ela está a sós, ou mesmo que tenha um monte de gente que nem ela falou, ela está a sós dentro dela e ainda assim ela tem alguém para conversar, sabe? Ele sempre está lá para conversar. E isso eu acho muito, muito legal da oração. Também continuando falando um pouco mais, que a gente vai focar esse início mais no YouCat. Olha que legal, Luizão. Aqui tem a pergunta 475, que fala como Jesus orava. E é muito do que a gente falou agora. Ó. A vida de Jesus era uma oração única. Em momentos decisivos, como tentação no deserto, a escolha dos apóstolos e a crucificação, a sua oração era especialmente intensa. Ou seja, a oração ela foi muito usada por Jesus em momentos de tentação, em momentos que a gente passa uma dificuldade com o nosso interior, uma dificuldade espiritual em que a gente tem que fazer alguma decisão, alguma escolha. Foi muito o que você falou, quando às vezes você precisa fazer uma decisão, alguma escolha, alguma coisa que vai refletir na sua vida, e às vezes o seu coração se sente amargurado com aquilo, é através da oração que a gente vai procurar, através da oração que Jesus foi procurar a sabedoria do Espírito Santo para guiar ele. Por exemplo, até na escolha dos apóstolos, na crucificação. E com frequência, sobretudo à noite, ele retirava-se na solidão para orar. Ser um com o Pai, no Espírito Santo, era o fio condutor da sua eterna vida terrena.
Então, Jesus foi um homem que sempre estava em oração em todos os momentos da sua vida. Cada decisão, cada escolha, cada olhar, cada sentido que ele tomava para ele, era um momento que ele tomava para ele um momento de oração. Ele buscava sempre, na plenitude da sua sabedoria, fazer as melhores escolhas, fazer os melhores momentos, trazer a pessoa para perto dele. Eu achei muito legal isso também, porque a nossa missão na Terra é ser como Jesus, para conseguir a salvação eterna. Então, já é mais uma prova de que a oração é um modo da gente se aproximar de Deus e se aproximar de Jesus e ser como Ele, entendeu? Para conquistar a salvação que nós todos tanto procuramos. Aí a Camila falta. É energia, né? Que a gente precisa, é oração, né? Com certeza, é um alimento. Camila, você vai ler o último ainda? Eu vou ler o último. É legal esse livro, né? A última pergunta que a gente vai fazer vai ser a 478, que é: como podemos ter certeza de que a nossa oração é ouvida por Deus? Muitas das pessoas que pediram a cura a Jesus durante a sua vida terrena foram escutadas. Jesus, que ressuscitou da morte, vive e ouve os nossos pedidos, levando-os ao Pai. Jairo, um dos principais da sinagoga, implorou ajuda a Jesus e foi por ele ouvido. A sua pequena filha estava doente, quase a morrer. Jesus curou a sua filhinha ou a ressuscitou dos mortos. Marcos 5, 21, 43. De Jesus procedem muitas curas, testemunhadas com segurança. Ele operou sinais e milagres. Não em vão pediam a cura a Jesus paralíticos, leprosos e cegos. Também todos os santos da igreja testemunham que a sua oração foi escutada. Muitos cristãos narram que chamaram por Deus e que Deus os ouviu. Não obstante, Deus não é um autômato. Temos de deixar a seu critério ou corresponder ou não ao nosso pedido. Eu acho que aqui, nessa pergunta, ela deixa muito claro que qualquer tipo de oração está sempre sendo ouvida. É sempre um caminho, é sempre uma mensagem que foi enviada e ela é ouvida. Nunca foi deixada de ser ouvida. Só que algumas vezes, por conta de toda a sabedoria que ele tem, existem momentos em que ele pode responder de forma bem simples, uma forma bem pequena, mas que faz muita diferença. Ou ele pode deixar, às vezes, de responder, mas mas sempre tendo em mente que é por uma boa causa que ele deixa de responder, digamos assim. Na verdade, o ato de ele negar, talvez, é um tipo de resposta. Nunca deixa de ter a resposta, na verdade, então. Então, acho que a gente tem que ter fé nas respostas que vêm. E ter a certeza de que sempre é ouvido. Sim, muito legal. Uma coisa que eu e a Camila, a gente... Lineker, sua voz está travando. Por que o Pai Nosso é uma oração tão especial? Por que essa oração é uma oração que está presente desde quando a gente é pequenininho e vai continuar por toda a eternidade? Aí eu fui procurar, porque um dia questionaram Jesus, perguntaram para Jesus, como que eu rezo? Como que eu posso suplicar? Como que eu rezo para o Senhor? E seus daí apóstolos, está lá, né? Isso, Seus os apóstolos, pedidos, desculpa. Isso. Aí está em Mateus, capítulo 6, começa no versículo 5, não, no versículo 9. Aí fala assim, vou ler para vocês. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu.
assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. E não nos introduza à tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Na parte do amém, a gente coloca para encerrar a oração do Pai Nosso. Eu achei muito legal, porque eu nunca fui procurar de onde veio essa oração e o porquê que ela é uma oração tão forte para a gente. Daí eu fui descobrir que foi Jesus que falou para os apóstolos que era assim que se rezava. Existem... Eu acho que por causa disso que todo mundo tem esse costume de rezar o Pai Nosso. E eu fiquei sabendo, eu estava lendo o livro, fala no Você Sabia, que eu achei bem legal. De todas as orações que existem, dessas, da que a gente memoriza, da que a gente lê mesmo, nenhuma é mais importante ou mais completa, a da missa é a mais importante de todas. Porque na missa é o próprio Jesus Cristo que reza ao Pai, no Espírito Santo, elevando com ele toda a humanidade. Por isso, a missa, deve ser a minha oração preferida. Nela, Jesus se torna o meu companheiro de oração. Essa parte eu não sabia, eu pensei que era nós que rezávamos claro, nós rezamos também para Jesus, para o Senhor, mas é legal que eu achei interessante a parte que ele fala que é o próprio Cristo que reza ao Pai. E por isso que fala que todos nós somos um só, quando nós comungamos. Eu achei bem legal essa parte. Camila, você tem mais... Só para fixar, né? Então, se alguém te perguntar qual é a oração mais importante, a resposta é a missa. A missa. A missa. Então, a participação da missa é a oração mais importante, porque é o próprio Cristo, né, presente, que suplica ao Pai. Pai, perfeito, isso aí. Aí tem o terço também, que a gente ganhou. Eu vou ligar a câmera para mostrar. Vamos ver se vai aparecer aqui. Aqui o tercinho. Lembra esse tercinho aqui, Luiz? Esse tercinho aqui foi o que você entregou pra gente. O terço, que nós rezamos para vários tipos de oração. A que a gente mais usa é a Ave Maria, com as 10 Ave Marias e o Pai Nosso. Mas tem vários outros tipos. O terço da misericórdia, o terço do amor. São orações muito legais que, às vezes, a gente vai conhecendo. Tem bastante oração e a gente vai conhecendo conforme vai passando o tempo. Agora que eu entrei no grupo de jovens, estou conhecendo um pouco mais. Mas é muito legal que, como cada terço tem um significado. Claro que todos são para a glória do Senhor Jesus, mas como cada um conforta o nosso coração, conforta a nossa alma, dá uma preparação, às vezes aquela palavra que você fica repetindo toda hora no terço, toda hora, para você não ter um significado, mas no momento certo Jesus prepara aquilo para você e aquilo cria um significado na sua vida, dá um caminho, dá um segmento para aquilo que te aflige, que deixa o seu coração, que está te incomodando o seu coração, aquilo clareia a sua ideia, clareia o seu coração. E falando um pouco sobre os mistérios. Você quer falar, Camila, a parte dos mistérios? Vamos revezando? Pode falar. Passou a parte difícil para você, hein? Passou a parte difícil, hein? Então, vamos lá. Tem lá, como rezar o terço. Inicie em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Daí, esse terço, ele é dividido, cada dia nós celebramos, vou falar assim, os específicos mistérios relacionados a Jesus. As segundas-feiras e aos sábados são dedicados aos mistérios de alegria, os gozosos. Que daí tem os 5 mistérios, que é o primeiro, a anunciação do anjo de Maria, o segundo, a visitação de Maria a Santa Isabel, o terceiro, o nascimento do menino de Deus, o quarto, a apresentação de Jesus no templo, e o quinto, perda de encontro de Jesus. Nas terças e sexta-feiras são dedicados aos mistérios da dor. O primeiro mistério é a oração da agonia de Jesus no... Eu não sei falar essa palavra, mas é Getsemane, alguma... Tá no... Isso. O segundo mistério é a flagelação de Cristo. O terceiro mistério é a coroação de espinhos.
o quarto é a subida ao Calvário, e o quinto, a morte na cruz. As quartas e aos domingos são dedicados aos mistérios de glória. O primeiro mistério é a ressurreição do Senhor. O segundo é a ascensão de Jesus. O terceiro é Pentecostes, vindo do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. O quarto é Maria assunta aos céus. E o quinto, Maria coroada rainha dos anjos e dos santos. E as quintas-feiras é dedicada aos mistérios da luz. Primeiro mistério, batismo de Jesus no Jordão. Segundo mistério, milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Terceiro mistério, anúncio do reino de Deus com um convite à conversão. Quarto mistério, transfiguração do Senhor. E o quinto mistério, a instituição da Eucaristia. O que eu achei muito interessante nessa parte do terço e os mistérios é que como cada mistério vai contando a vida de Jesus, o caminho que ele seguiu na Terra. Então, se você ir atrás do terço, procurar os mistérios, você conhece e rezar ele todos os dias, como você conhece a vida de Jesus intimamente. Você conhece Jesus nos seus momentos de alegria, você conhece Jesus nos seus momentos de dor, você conhece Jesus nos seus momentos de glória, você conhece Jesus nos seus momentos de luz. Eu achei bem legal essa parte de como Jesus se tornou humano intensamente, de que ele veio para provar o gosto de ser humano, de passar a dor, de sentir um prego entrando nas mãos, como nós sentimos, a dor que ele deve ter sentido, a alegria que ele teve nos momentos de celebração, a glória que ele sentiu nos momentos de glória da vida dele. E é assim como a nossa vida. A nossa vida nós temos momentos de glória, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de luz. E isso refletiu muito na minha vida, eu falo particularmente de mim, mas como cada parte da nossa vida a gente se baseia de uma forma. Tem dias que nós estamos bem, tem dia que nós estamos mal, tem dia que nós temos problemas, tem dias que tá tudo certo. Mas sempre lembrar que tudo tem um motivo maior, e o motivo maior é a salvação. A oração, o terço, eu vi essa parte do terço, eu retorno a falar a palavra de intimidade. Na oração, especificamente com o terço, falando dos mistérios, eu conheço Jesus no seu íntimo. Então, foi algo que me chamou muito a atenção. Gostei bastante dessa parte. Claro, vou ser honesto, eu não lembro às vezes de todos, às vezes esqueço, hoje não sei se é dos ossos, não sei se é mistério de luz, mas fica uma dica para o pessoal. É interessante, às vezes a gente reza sem saber o que nós estamos celebrando nesse dia, mas é interessante buscar isso, saber que momento da vida de Jesus nós vamos refletir na nossa vida. Às vezes pode ser, nós temos um momento difícil e você reza o terço dos mistérios de dor, você vê que Jesus sofreu como você, mas ele soube olhar para a gente e falou: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então acho que foi um momento assim que eu refleti bastante de intimidade. Em relação ao terço um pouco mais, nós rezamos, tem vários tipos de oração, mas a que a gente está mais acostumado é das 10 Ave Marias, que nós começamos com a oração do creio, logo depois tem o Pai Nosso, aí 3 Ave Marias, Pai Nosso, aí vai o primeiro mistério. Daí depende do dia que você estiver, você vai rezar especificamente, vamos supor, hoje é sábado. Alegria. Gozosos, mistério de alegria, graças a Deus. Então, no primeiro mistério, nós teríamos a anunciação anunciação ao anjo a Maria. Aí no segundo, 10 Ave Marias. Aí depois, o segundo mistério, aí teria o Glória, né, o Pai Nosso, e o segundo mistério. Então, o terço é uma forma da gente conhecer a vida de Jesus, os caminhos de Jesus, entendeu? Acho que o Zé Luizão também já falou já em relação ao terço, porque que chama terço, que eram 3, né, Luizão, os mistérios, eram 3, e daí, na verdade, não lembro... o rosário, isso. O rosário que era toda a vida de Jesus, rezava-se todo, isso. Né, todo dia. Aí separou um terço para cada dia da semana, né? E os luminosos, só para contribuir, Lene, esse luminoso Sim, aí, claro. Mistério da Luz, ele é mais novo. O Michel... Isso, foi instituído agora. O Michel, quando era criança, ele rezava o terço, mas não tinha luminoso, né, Michel?
quando você rezava quando era criança, tinha luminoso? Eu não lembro, não, viu? Não tinha. Foi o nosso querido santo, Papa João Paulo II, que instituiu os mistérios luminosos. Então ele é mais recente, ele é aí da década de 80, 90, aí ele começou, tá? Sim. Então foi introduzido, e aí é só na quinta-feira. Não, pode falar, Luizão. Não, só isso. Só, não. Eu queria só uma questão de curiosidade. Tem várias orações, vários terços, mas eu queria que se cada um falasse, se tivesse alguma oração ou algum terço que gostasse particularmente, que foi alguma coisa assim, sua avó, você lembra de sua avó rezando, pode ser o Pai Nosso, pode ser qualquer um, mas que você falasse pra gente qual é a lembrança que você tem com o terço, qual a lembrança que você tem com alguma oração específica, o que aquilo traz no seu coração, se remete a alguma pessoa. Eu tenho uma ligação um pouco forte com a minha falecida avó, que ela rezava muito terço, normalmente vó que reza mais, e ela gostava muito da Ave Maria, que para ela Maria tinha um significado muito forte. Maria era a que a gente suplica, ela suplica ao filho e ele atende, né? Então eu tenho esse contato muito forte, por isso que eu gosto muito da oração da Ave Maria. Também gosto muito do terço da misericórdia e do terço do amor, que são terços pequenos, simples, assim, que dá para rezar em 10 minutinhos, mas são terços que eu acho que aquecem meu coração e fazem meu dia ser melhor, sabe? É uma coisa, como você falou, é como se fosse um alimento, um abastecimento. Queria saber se vocês, assim, têm algum terço específico, alguma oração específica que aquece o coração de vocês, que vocês conseguem sentir um pouquinho de Jesus de perto. Pode começar com você, Luizão. Uma oração que eu gosto muito, e eu rezei bastante, porque a gente sempre, meus filhos, nós tivemos bastante dificuldade para ter as crianças, né? E era o Santo Anjo. Né? Então, quando eles nasceram, a gente colocou o quadrinho de Santo Anjo, né? E depois, para rezar com eles, a gente mudou um pouco, né? Então, a gente rezava até um tempo atrás, né? Meu anjinho, meu amiguinho, me guie sempre para o bom caminho. Era só isso. Depois eles cresceram, agora a gente reza o Santo Anjo. E o testemunho para você, Helene, que com relação ao terço, eu teve uma época da minha vida, eu tive um coordenador, um meu chefe, né, no serviço, que ele era santificante para minha vida, porque ele me fazia rezar bastante. E eu comecei a ir para Arapongas, eu dou aula em Arapongas, né? E aí eu ligava a tal da CBN Notícias. Cara, aquilo era deprimente. E eu não me percebi isso, né? Até o dia que minha esposa falou assim, ó, desliga o rádio. Tanto é verdade que eu comprei depois um golzinho sem rádio. Não queria nem rádio. E aí dava certinho para mim daqui até lá rezando o terço. Então, o terço eu demoro mais ou menos aí em torno de uns 40 minutos, meia hora, né? Dependendo de como você reza o terço, né? Então, era o tempo que eu rezava. Então, eu comecei a rezar todo dia para esse meu chefe, né? Para que Deus iluminasse o coração dele e tal. Cara, e foi tão bom, porque eu me libertei das má notícias da CBN e acostumei a rezar o terço, né? Hoje, esse meu santificante não está mais lá na instituição, né? Eu estou tranquilo, mas eu tenho relacionamento com ele, né? Me relaciono com ele, a gente até trabalhou junto mês passado, sabe? Tudo numa boa, mas foi pelo poder da oração, do terço, que eu consegui passar essa fase da minha vida. Legal, legal. E Michel, para você, o que você acha? Se tem alguma oração, algum momento da sua vida em que alguma oração específica foi alguma coisa importante para você, ou remete a alguma lembrança boa, sua avó, não sei? Quando eu passei por uns problemas aí, eu comecei a rezar uma época bastante a oração de São Bento, que era para tentar me proteger mesmo, sabe? Assim. Mas cada um depende da época, da fase, né, da nossa vida, a gente... Você lembra da oração, Michel? Como é que é essa oração? Eu lembro algumas partes, porque foi mais uma época eu rezava, como que é? Não seja o dragão meu guia, Tome você mesmo do seu veneno. Isso, então eu lembro algumas partes, mas uma época eu rezava meio que, assim, eu lia, na verdade, né?
Eu lia muito ela. Bem mal uma época aí. Então, eu passei meio assim, diferente das comuns, né? Mas o Santo Anjo do Senhor eu rezava bastante com a minha mãe. Quando você falou a minha mãe sempre rezava, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se ativo com conviou. Essa eu lembro muito da minha mãe, que quando eu era criança, ela sempre rezava com a gente. Essa me lembra também muito meus pais também. Então, Luizão, quem que tem de nome aí? Faz uma ordem aí para pergunta. Tem a Débora e a Camila e o João. Vai, João, fala. Vai, João. Oi? Oração? Só tem uma oração específica que eu me recordo? Alguma oração que você acha que recorda um momento bom da sua vida, ou que ajudou você, ou que te lembra alguém muito importante na sua vida? Contar um pouquinho como foi essa experiência. Essa do Santo Anjo, ela marcou bastante, porque quem me ensinou foi até minha noiva, né? Eu não... Por incrível que pareça... É importante. Eu não conhecia, né? E como a gente já explicou, teve um tempo que a gente ficou bem afastado da igreja, e a gente retomou recentemente esse caminho, né? Então, eu creio que essa é uma oração que me marca bastante por conta disso, né? Por conta da importância e quem me ensinou, né? Então, acho que é mais essa mesmo. Opa, e a Débora? Eu acho que eu não tenho uma oração específica. Eu tenho uma oração que eu carrego, que a minha tia fez para mim, que eu carrego dentro da carteira, que eu falei para ela que porque eu carrego dentro da carteira, eu nunca vou lembrar ela de cor. Mas ela pegou, eu não me recordo agora de onde ela pegou. É que se eu sair correndo agora também, depois eu não escuto vocês, a minha carteira está guardada. Mas é uma oração de proteção, que ela fala e para proteger a gente no ambiente de trabalho, como a gente interage com muitas pessoas durante a vida, então é uma oração importante. E eu creio também, ela sempre me ensinou a rezar quando tiver acontecendo alguma coisa que não está muito legal, ou que você percebe que aquela pessoa não está com uma energia muito legal para você, e ela falou sempre para rezar o creio, que é para dar uma acalmada. E eu lembro muito da minha avó rezando a Salve Rainha. Então, na época que a gente fazia terço, na época que a gente fazia terço em casa, lembra, João, que o pai rezava terço em casa? Ah, bem vagamente, acho que era muito pequeno. Era muito pequenininho. Então, eu lembro da avó Maria rezando a Salve Rainha. Ela sempre rezava a Salve Rainha. Legal. E para você, Camila? Fala aí. Eu acho que o Pai Nosso foi a primeira oração que eu aprendi, de verdade, assim. E ela sempre teve muito presente, mas particularmente, para mim, eu sempre fui muito de fazer oração espontânea, porque eu acho que dentro de mim eu nunca me fixei muito em palavras, mas sim no sentimento que eu estava tendo ali no momento. E era um momento em que, aquele momento em que eu juntava para fazer a oração, eu expunha todos os meus sentimentos ali naquele momento. Então, eu acho que eu focava muito mais na intenção do que na palavra em si que eu usava. Então, acho que, para mim, eu sempre fui muito de fazer espontânea. No momento da necessidade, no momento, às vezes, da felicidade, ou da dor, ou da tristeza. Eu sempre é um momento para mim que eu me abro, digamos assim. Legal. Eu fiz mais essa pergunta para a gente entrar num momento de reflexão mesmo, para a gente ver como cada pessoa ela carrega em si o seu momento de oração. Tem pessoas que rezam indo para casa, para o trabalho, tem pessoas que rezam no seu dia a dia, tem pessoas que rezam em momentos de dificuldade, tem pessoas que rezam com a família. Então, eu gostei que o terço, a oração,
ela remete muito à intimidade com Deus, ela remete muito à questão familiar. Muitas pessoas, por exemplo, eu mesmo, eu remeto muito à minha família, que me vem muita família, me vem muito esse amor, e é uma coisa assim que eu sinto muito forte, é que como a oração consegue nos ligar com o amor, com o amor de Deus, o amor em si, que é o que Jesus mais pregava para todas as pessoas. E essa questão lembrou muito forte minha família. Mas era mais para a gente sentir e ver como cada pessoa consegue ter sua forma de entender o mundo e sentir Jesus em o seu momento. Então, Jesus, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, sempre vai estar com a gente. É só a gente pedir. Só a gente tem intenção de falar com ele, não importa como a gente peça, não importa se a gente fale, não importa onde nós estamos, ele sempre vai estar ali para nos socorrer. Ele sempre vai estar ali para nos dar a mão. Eu não sei se foi na catequese que eu ouvi isso, mas é uma reflexão que eu levo muito para minha vida, né? Às vezes, um dia eu escutei uma pessoa, não sei se foi na catequese que falaram isso, mas uma pessoa questionou, eu acho errado uma pessoa rezar em tal lugar, orar em tal lugar, não acho certo. Aí eu escutei, não sei se foi aqui na catequese, falou assim, você acha certo um homem rezar enquanto fuma? Daí uma pessoa respondeu propriamente não. Aí perguntou para ele, você acha certo uma pessoa quando tá fumando, ela conversar com Deus, dá vontade de conversar com Deus? Daí a pessoa já trouxe um questionamento, a pessoa tá fumando no seu dia a dia, decidiu suplicar, meu Deus, me ajuda. Então é um momento assim, é um momento que a gente tem que refletir e ver que às vezes eu pelo menos falo, Lineker, eu sou um momento, independente aonde eu estou, eu tento carregar a oração comigo e uma forma de me conectar com Deus. Então, é uma coisa bem legal que eu achei. Mas era mais isso, Luizão, a questão da oração, que a oração tem todo esse significado, essa intimidade, essa conexão, esse momento que a gente organiza e consegue sentir Jesus e consegue escutar ele com mais clareza. E a importância também do terço e dos mistérios que ele carrega, da experiência de Jesus na Terra como um de nós, e o quanto isso carrega importância, carrega uma família, carrega uma história por tanto tempo. Legal. Gostei muito, Lene, que você e a Camila se aprofundaram, né, no tema, ficaram com a responsabilidade, e é legal isso, e vocês foram atrás, trouxeram fora do contexto que está no livro. Gostei bastante, muito bom. Alguém tem mais alguma coisa que quer colocar? Senão eu vou fazer umas colocações também para a gente terminar. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu tinha preparado até uma síntese do livro, mas acho que não vai dar tempo. Não, sem tempo, pode falar. Não, é que assim, eu fiz um resuminho do que o livro coloca, né? Então põe, pode ir lá. Acho que vai ser rapidinho. Que é assim, quando estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco, mas para que haja correspondência, nós precisamos falar com Deus e fazemos isso por meio da oração. Oração é o elo que nos põe em contato com Deus, liga a qualquer distância. Jesus nos manda orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Lucas 18:1. São Paulo também recomenda que orar sem cessar. Acho que é a primeira epístola aos Tessalonicenses. 5:17. Assim como precisamos de ar para o nosso corpo, precisamos da oração para a nossa alma. Jesus foi muito claro quando disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Será que podemos rezar só de vez em quando? É preciso saber que quanto menos se reza, menos vontade se tem de rezar. Quanto menos vontade de rezar, menos se reza. E cria-se um ciclo vicioso. E mais Deus parece alguém distante.
O que surge a partir daí um fenômeno, que à medida que Deus é menos para mim, mais nos enchemos de nós mesmos. Mais aparece a vaidade, o egoísmo, as rivalidades, as tristezas, as manias de grandeza, a impureza. O vazio que fica é que, como consequência, o vazio que fica pela ausência de Deus, aparecem em minha relação com as outras pessoas. As discórdias, invejas, desconfianças, inimizidades e etc. Não é que Deus mude, tipo, quando você... Ih, pera, nessa parte eu me perdi. Mas, ao contrário, quanto mais se reza, Deus é mais em mim. Não é que Deus mude, ele sempre é igual. Quando se começa a rezar, Deus é cada vez mais alguém para mim. Sente-se Deus cada vez mais próximo, vivo e presente. Além disso, à medida que Deus é mais presença em minha vida, mais sinto o desejo de estar com Ele. Meu coração vai se transformando. Vou sendo uma pessoa melhor, mais forte, alegre e com mais capacidade para amar. Meus olhos ficam cheios de Deus e passo a enxergar as outras pessoas com o olhar dele. A vida passa a ter o seu verdadeiro sentido. Já não fica vazia e superficial. Eu não lembro, acho que foi a história de Santo Agostinho, não foi que Santo Agostinho, ele era uma pessoa perdida, de certa forma, né? E foi através da oração da mãe dele, que orou por ele durante muito tempo, que Santo Agostinho voltou o olhar dele para a igreja. Então, a gente pode dizer que Santo Agostinho, que é um bispo e doutor da igreja, depois que ele se voltou para a igreja, ele disse que oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Tipo, Santo Agostinho... É muito interessante a história de Santo Agostinho, porque se você parar para pensar, ele era quem realmente precisava da oração, e quando ele falhou na missão de que ele precisava orar, a mãe dele assumiu a missão dele até que ele encontrasse o caminho dele. E isso foi muito legal. E é isso. Legal, Camila. Santo Agostinho é maravilhoso, né? Só para a gente só pontuar mais duas coisinhas, para completar o que vocês falaram, que foi muito bom, né? Que a oração, ela é um dom de Deus. A pessoa que é uma pessoa orante, não é porque ela é orante, mas é a graça de Deus, é dom de Deus, essa intimidade, né? Deus se deixa ficar íntimo da pessoa. Então, se você é uma pessoa orante, se você tem essa intimidade com Deus, isso é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Tem pessoas que têm mais, que têm menos, né? Mas é dom de Deus. E aqui fala, estou lendo o catecismo na igreja, né? Fala que a oração, o fundamento da oração é a humildade. Eu não posso chegar e falar assim, Senhor, eu rezei 1000 ave-marias porque eu preciso daquela situação, alugar o meu terreno, vender meu terreno, alguma coisa, e eu preciso que o Senhor venda para mim. Eu já rezei 1000 ave-marias. A gente não pode ter na oração essa barganha com Deus, né? A pessoa orante, a oração ela tem que ser humilde. Me lembro muito de um milagre que Jesus fez, que a pessoa falou assim, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Lembra de um cego? Que Jesus falou, quero, e curou. Então, assim, a humildade, Senhor, se for da tua vontade, que aconteça melhor, né, a venda do terreno, minha vida, né? Mas tem pessoas que às vezes fazem com Deus uma barganha. Eu vou na missa, eu faço tudo certinho, Senhor, eu quero. Né? Os fariseus eram um pouco assim naquela época, né? Então, só lembrar que a humildade é a disposição de receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Né? E só uma coisinha, você falou, Camila, que as pessoas às vezes ficam vazias, né? E que a oração vai enchendo a gente encontra um alguém. E vem uma pergunta que às vezes vem no meu coração. Por que tem pessoas que tiram a sua vida? Que estão num vazio tão grande, né? Que acabam até tirando a sua vida.
E aí, aqui no Catecismo, fala uma situação assim que eu achei bem legal. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Olha que interessante. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Esse paizão é tão maravilhoso que eu acho que ele fica lá em cima, Lineker, esperando assim, vai, Lineker, reza, vem falar comigo. Ele tem anseio, sede de que a gente tenha sede dele. Então ele fica torcendo porque a gente tenha esse contato, né, Michel, né, João, para a gente estar conversando com ele. Amém? O coração é o coração que reza, Camila, como você falou. Não precisa ter palavras, né? É o coração que reza. Se o nosso coração está longe de Deus, a expressão da nossa oração é vã. Eu não posso metralhar o terço, né? Só porque eu tenho que uma obrigação, falei que ia rezar o terço, no grupo de oração nós falamos lá, né? Os servos que ia rezar terço todo dia, eu vou metralhar. Não, meu coração tem que estar sintonizado. Por isso que às vezes uma oração espontânea ela é tão importante, mais importante do que uma oração já pronta, porque é o coração que reza. Amém? Muito legal, gostei demais. Nós vamos estar, então, um intervalo de 3 semanas aí para a gente dar uma descansada da cabeça da catequese, tá bom? Conversei com o padre Vandemir. Vocês sabem que nós estamos em Londrina, né? Tem um juiz que deu uma liminar, não sabe se volta ao comércio segunda-feira, não volta, tá uma situação difícil, né? Pedir para Deus também nessa situação. Mas o padre Vandemir falou para mim assim que acho que a nossa crisma, ela tende a não acontecer até o final do ano. Ele não sabe dizer, mas ele acha que toda essa dificuldade, talvez a gente não tenha a nossa crisma até o final do ano. Ele falou, estou te falando isso para você comentar com o pessoal, para não criar uma expectativa. Mas que a gente vai ver. Voltando, a tendência é acontecer, mas a gente não sabe ainda. Não sei se vocês sabem, era para começar a ter comunhão de tipo drive-thru em todas as paróquias a partir desse final de semana. Mas antes de ontem, o Dom Jeremias já mandou uma outra decreto para os padres, suspendendo o que já havia sido acordado por causa do decreto do governo estadual. Então a gente está nessa situação. Ele falou que acha que a primeira comunhão, Débora, acontece assim que abrir, vai ser mais rápido, então, a primeira comunhão, e que a crisma vai demorar um pouquinho mais, porque aí depende do bispo, então nós vamos ver o andar da carruagem, e todo mundo vai querer crismar, então ele não sabe o que vai acontecer. Então eu combinei com ele da gente dar essas 3 semanas, e depois a gente fazer os encontros, continuar tendo nossos encontros, ainda nós temos o próximo encontro. Aí eu queria ver, Michel, o próximo encontro, o terceiro encontro, você e o Fábio, já que vocês são primos? Michel tá aí? Tô. Pode ser sim, Luiz Fernando. Então tá. Então, vamos marcar com você e o Fábio fazer para nós um encontro sobre a família. Vamos só marcar na agenda aqui para a gente estar falando a mesma. Julho é mês de férias, então vocês vão ter férias do Luizão, mas não vão ter férias de Deus, por favor. Dia 18. Dia 25 de julho, é a terceira semana. Vai começar em... Primeira semana de agosto, né? Dia 1º de agosto. Catequese, tá bom? Começamos em agosto. Eu vou colocar aqui o Michel e o Fábio. Família. E aí eu combinei com o padre para que a gente vai terminar daqui a pouquinho o livro. Eu falei, o que eu faço? O padre falou assim, não, continua com os encontros. Aí nós vamos fazer espontâneo, vamos fazer aí alguma coisa, tá? Para que a gente possa estar mantendo o contato, falando de Deus aí, preparando o coração de vocês para que ocorra daí a crisma e a primeira comunhão, tá bom? A gente vê se continua semanalmente, o que vocês acham, quer passar quinzenal. Ele falou para conversar com vocês, daí a gente vai vendo, tá? Então, dia 1º de agosto. E eu vou fazer prova mesmo, cara. Eu quero fazer prova com vocês.
E a minha prova vai ser sobre aquilo que o Lineker falou que tem dificuldade, que não gosta dos mistérios. Eu vou perguntar do terço. Vocês vão ter que rezar o terço aqui e falar para mim. Então, eu queria que vocês aproveitassem o momento de férias aí e pusessem em prática o terço. Começassem a rezar pelo menos uma vez por semana, né? Para vocês irem assimilando os mistérios, os dias, tudo aí. Pode ser? E vou fazer que nem com meus alunos. Vai ser uma prova aqui, vocês vão ter... Vou montar a prova e vocês vão ter que acertar. Quem errar, vai levar puxão de orelha. Tá bom? Beleza. Então tá bom. Estamos conversados, então. Aí passar para... O Michel, passa para o Fábio, fazendo favor. Eu vou pedir para o Lineker, passa para a Gabriela depois para mim isso. Né? Passo sim. O Gustavo e a Gabizinha também, vamos ver se a gente consegue contato, quem me ajudar a passar para eles. Tá bom? Mas muito 10. Aí vamos dar esse tempo só para a gente alongar um pouquinho aí o nosso livro, nossos encontros, para a gente já terminar até o final do ano, se Deus quiser, essa pandemia ir embora. Não sei se vocês estão vendo aí, o pessoal está tomando ivermectina. Ivermectina é um vermífugo que a gente usa muito na medicina veterinária. E alguns trabalhos, o pessoal da Austrália está tendo bons resultados, tiveram, né? O pessoal da África tem pouco Covid. Estou comentando isso com vocês porque nós vamos começar a tomar a minha família. Acho interessante. Vocês procurem informação com o pessoal aí e de repente está começando a tomar ivermectina como preventivo do Covid. Tá bom? Então vamos terminando. Boa dica. Valeu. E é baratinho e são 3. Depois, se vocês quiserem, eu passo no grupo como é que é o esquema de tomar, mas o pessoal está tendo bons resultados. Né? E não tem as consequências da arritmia cardíaca e hidroxicloroquina tem, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria, já que Lineker gosta de Maria, vamos rezar para a Ave Maria, nos proteger dessa pandemia e com o seu manto sagrado, para que isso acabe logo, que a gente volte à nossa normalidade, né? Com certeza, quando nós morrermos, chegarmos lá no céu, Deus vai perguntar para nós, não quantas Ave Marias nós rezamos, não quantos Pai Nossos, mas quanto que nós amamos. Você amou? Então, que a gente possa voltar logo para a gente amar mais as pessoas, ver as pessoas amando cada vez mais. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo no coração de vocês, boas férias. Obrigadão, aí, pessoal. Fica com Deus. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.